O Espírito Santo e a Igreja é o título da lição 9, classe dos pré-adolescentes. A paz de Cristo para todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer semanalmente nos encontrarmos aqui, professores, pastores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, líderes, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Na lição de hoje, vamos aprender, do próximo domingo, sobre o Espírito Santo e a Igreja, nesta revista que estamos estudando sobre a Igreja, um lugar de comunhão. Como está sendo a sua experiência esse trimestre? Fale para nós aqui nos comentários como está sendo a sua experiência nesse trimestre, o que você está achando da experiência de dar aula nesse trimestre. Vamos conversar, coloque aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, tá certo? Interaja com o canal para que o YouTube divulgue o nosso canal e a gente alcance mais professores. Lembrando que todo sábado às 9 da manhã tem o Fala de Não Podcast. Se você está chegando por aqui agora, eu atuo há mais de 25 anos com a juventude na igreja. E tanto tempo com eles, eu acabei ganhando um apelido carinhoso. Meu nome é Denis, sou conhecido em toda a minha região como Denão. Então o nosso podcast é Fala de Não Podcast, ao ar, ao vivo, todo sábado às 9 da manhã aqui no canal, tá certo? Lembrando que de vez em quando aparece um QR Code aqui, você aponta a câmera do seu celular, faça sua contribuição, demonstre a sua gratidão e nos ajude a continuar produzindo conteúdo aqui que edifica a sua vida. E o nosso contato está aí também, atendemos convites para pregações e ministrações da palavra de Deus. Será um prazer atender os irmãos, inclusive estamos agora com uma palestra muito poderosa chamada Pais e Filhos, uma parceria para a vida toda. Vale a pena você levar para sua igreja. Olha só, a Bíblia diz: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, tá? Efésios 1:14. Vamos ler aqui numa versão mais próxima. Essas versões, muito me perguntaram sobre versões de Bíblia. Eu particularmente não gosto dessas versões de Bíblias muito amenizadas. Ah, mas é difícil para o adolescente entender. É por isso que a Bíblia é para ser lida, estudada, pesquisada. Olha só. O qual é a garantia da nossa esperança até a redenção da promessa adquirida para louvor da sua glória. Por que isso aqui parece muito difícil de entender? Porque é um versículo isolado. Se ler o texto completo, vai entender do que ele está falando. Vai entender que ele está falando do Espírito Santo, que é essa nossa garantia, tá certo? Muito bem, vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que ele vai apresentar aqui. Deus fala com a igreja. Depois, o segundo tópico, ele vai falar um pouquinho sobre dons espirituais, e depois ele termina falando que o Espírito Santo atua nos crentes, tá bom? Bom, a manifestação do Espírito ocorre por meio de pessoas que ele escolhe e capacita com dons, certo? Então, o Espírito Santo usa pessoas, anotou aí? Primeira coisa, ele usa pessoas. Lembrando que fluir nos dons espirituais não é sinal de aprovação de caráter. Isso precisa ficar muito claro. Por isso, toda manifestação de dons, todo fluir nos dons deve estar alinhado à palavra, ok? E nós não seguimos como padrão de santidade a vida de quem é usado, mas a palavra de Deus. E vale lembrar que todos nós somos sujeitos ao pecado, o pecado habita em nós, então o Espírito Santo usa vasos imperfeitos, certo? O maior erro é quem é usado nos dons espirituais achar que porque é usado é sinal de aprovação e aí fica vivendo numa vida de pecado, e aí esse é um grande erro que depois será punido conforme Mateus 7:21, tá? Então vamos ver aqui quem é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas nós precisamos explicar que isso não significa, não é como um pódio, ok? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Não. Aliás, esta expressão, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade,
é uma expressão meramente didática, não está na Bíblia, tá? É uma expressão meramente didática apenas para separarmos as áreas de atuação de cada um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Mas se compreendermos que os três são um, então não dá para entender, não é como não pode, certo? Nós não vamos chegar no céu e ver três tronos, é um trono só, porque os três são um, tá? Então, ó, existem algumas religiões que vão falar que o Espírito Santo é uma força ativa, alguma coisa assim, não. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele também é uma pessoa. Quando a gente diz que ele é uma pessoa, não é para humanizar o Espírito Santo, mas para entendermos sua forma de atuação. Então, por exemplo, em Efésios 4:30, diz que ele pode ser entristecido, certo? Então, a Bíblia dá atribuições de personalidade ao Espírito Santo, para que a gente, inclusive, consiga compreender o seu agir e como nos relacionarmos com ele. Ele também é o que convence o ser humano. Possui caráter, personalidade, sentimentos e vontade. Então, ele é uma pessoa ou um ser pessoal com características e atributos com os quais nós nos identificamos. Então, quando Efésios 4:30 diz, e não entristeçais, o que a gente faz? A gente assimila isso com a gente, com a nossa vida. Por quê? Porque nós também podemos ser entristecidos ou entristecer alguém. O Espírito Santo é essencial em nossas vidas, em nossos cultos. Ele nos ensina a orar, a adorar. Ele manifesta o seu poder por meio dos dons espirituais e ministeriais. Inspira a palavra, os ensinamentos e os testemunhos. E também fala por meio de profecias e dos louvores, tá? Vale a pena dizer que, exatamente porque ele é Deus, jamais nenhuma manifestação do Espírito Santo irá contrário à palavra de Deus. Qualquer manifestação que vá, que ataque ou que minimize a palavra não é do Espírito Santo. Deixa eu achar aqui um texto para me ler aqui sobre algo muito interessante. Olha só a importância do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios. Pega a Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha só, 1 Coríntios 2, a partir do 13. Olha que interessante. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto eu leio para que nós entendamos, para que você, professor, entenda e leve os seus alunos a entender que as coisas de Deus são discernidas de forma espiritual. Cuidado, tem muita gente, principalmente na internet, abrindo a Bíblia e interpretando a Bíblia, preste bem atenção, com uma mentalidade estritamente carnal, principalmente questionando tudo que ali está escrito e distorcendo com muitos argumentos tudo que ali está escrito. A Bíblia é um livro espiritual, portanto, para discerni-la plenamente, somente com uma mente espiritual, com um olhar espiritual, ou seja, com a companhia do Espírito Santo, com uma submissão ao Espírito Santo que inspirou cada palavra que neste livro está, tá bom? Então nós não podemos, anote aí, não podemos ignorar, desprezar a presença do Espírito Santo, nem mesmo na leitura bíblica. Porque quem lê a Bíblia com mentalidade carnal acaba se afastando ainda mais
do Senhor. Muito bem. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é extremamente importante para nós. Faça sua doação nessa chave Pix que está aí. Você sabe que aqui o nosso trabalho é sério e sua contribuição dá um fôlego maior, sabe? Se você quiser um motivo a mais do que o nosso conteúdo aqui, a sua contribuição nos ajuda a manter projetos como o nosso podcast que está edificando tantas vidas, tá bom? Olha só, tópico 2, ele vai falar dos dons espirituais, tá? Eu até tô falando aqui para líderes, né? Tô escrevendo um material aí sobre isso, né? Cadê as vigílias? Cadê os montes? Nós somos tirando, não, vigília, não faz, vigília. Não, é monte não. Crente não precisa orar no monte. Adianta nada orar no monte, ora em casa. Aí não ora nem no monte, nem ora em casa. Né? Os adolescentes estão frios espiritualmente. Ué, não vai mais para monte. Não tem mais vigília. Não tem tarde da bênção. Não tem consagração diária. E ó, só para fechar a conta aqui, porque eu falo sobre isso depois em outro vídeo. Ô gente, nós estamos dando mais valor a autoridades intelectuais do que a autoridades espirituais na igreja. Tem mais programação para falar sobre questões intelectuais e emocionais do que sobre o Espírito Santo. Aí depois, os adolescentes de hoje não querem ser batizados com o Espírito Santo. Ora, por que a gente queria na nossa época? Porque todo culto falava. Batismo com o Espírito Santo não era uma coisa assim que tinha que fazer um evento especial e trazer um convidado especial para falar sobre o batismo do Espírito Santo. Não, o pastor falava em qualquer culto. Eu vou ter uma conversa nos próximos dias com a liderança. Eu tô orando, ora por mim. O senhor está me dando uma palavra de confronto para os líderes, para ver se vocês despertam em nome de Jesus. Porque o inimigo é astuto, tá? Então, olha só. O que são os dons espirituais? São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para mostrar ao mundo o poder de Deus, tá? São manifestações sobrenaturais para mostrar ao mundo. Vamos ler Romanos 12. Vamos ler Romanos 12, 6 a 8. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, barará, não é isso que está dizendo aqui, tá? Não é isso que está dizendo aqui. Os dons espirituais são dados à igreja para edificação da igreja. Edificação da igreja. O poder de Deus para ser mostrado ao mundo faz parte também. Mas o poder de Deus que o mundo precisa é o poder do evangelho. É o poder de salvação. Porque dom não salva. Por isso que Jesus fluía nos dons, curava, libertava, ressuscitava, mas aproveitava isso como uma isca para atraí-los para a pregação. Porque, e conhecereis a verdade libertará. Dom não liberta, dom não salva, dom atrai a atenção das pessoas, ok? E os dons são dados à igreja para a edificação da igreja também, certo? Mas eu entendi o que o comentarista quis colocar aqui, certo? Então tem aí diversos dons. Ele vai falar que a Bíblia mostra a diversidade de dons e de ministérios. Esse aqui é um tema para você montar uma palestra para os seus pré-adolescentes. Fale você sobre dons espirituais com eles. Foi assim que eu fui desenvolver no meu ministério. Eu estava orando, Espírito Santo, dons espirituais. Eu fazia uma pesquisa sobre dons espirituais, chegava no ensaio e falava assim, ó, tal dia a gente vai se reunir aqui, eu vou falar com vocês sobre dons espirituais. Eu não chamava ninguém não, chamava para pregar e tal. Mas o discipulado, trabalhar ali com o jovem no dia a dia, era eu que fazia. Ó, Deus não tem apenas uma forma de agir. Ele se manifesta em diferentes épocas, por diversos meios, para alcançar o maior número de pessoas, tá? Aí ele termina aqui dizendo que o Espírito distribui os dons para o que for útil, tá certo? É para o reino de Deus que os dons devem ser distribuídos, tá? Então, os dons e ministérios é para o crescimento do reino de Deus, certo? Um culto não pode ter como foco a manifestação de dons. O problema da internet é esse. É que a pessoa tá ali profetizando e tem uma câmera nela mostrando o que ela tá profetizando, papapá. Aí algumas igrejas, elas estão cheias de pessoas atrás de dons e não da palavra.
Então, igrejas lotadas de multidões, escutando profecia daqui, profecia dali, profecia de lá. E palavra? Nada. Zero. Isso não é culto a Deus e não é assim que os dons devem se manifestar. Os dons espirituais não podem ser aprendidos ou desenvolvidos por nós, tá? Então é o Espírito que dá a cada um para o que for útil. É o Espírito que nos usa, é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos habilita, tá certo? Os dons espirituais não podem ser aprendidos. Cuidado, de novo, na internet tem gente aí, vem aqui fazer um curso comigo, eu vou te ensinar a fluir nos dons, eu vou te ensinar a profetizar. Não existe isto. É o Espírito Santo. Aliás, vamos abrir aqui, Atos capítulo 2. O próprio batismo com o Espírito Santo. Aqui em Atos 2 está bem claro como funciona e que é o Espírito. Olha só, Atos 2, eles apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar ou lhes ensinava a falar, tá bom? Então, não pode ser aprendido, não tem um método. Olha, nós achamos aqui um método extremamente extraordinário para você aprender a fluir nos dons. É mentira, é o Espírito Santo que nos ensina. Muito bem, tópico 3, aula poderosa. Essa aula aqui é para um culto de terça-feira, irmãos. Aliás, essa aula aqui, se for dissecar ela, dava um trimestre de ensino para a igreja. Um trimestre de ensino para a igreja. Dons espirituais. O que é, o que não é. Cada dom, os 9 dons espirituais, depois os dons ministeriais, as 3 ou 4 listas que tem de dons. Meu Deus, muita coisa aqui. Olha só. Tópico 3, e se você não se inscreveu no canal ainda, crente, acorda, desperta, tu que dormes, inscreva-se no canal. Tem alguém aí ainda comigo? Estamos no minuto 17 da aula. Tem alguém comigo aí ainda? Se tiver, coloca a hashtag estou aqui, ok? Em breve a gente vai lançar um treinamento para professores da escola dominical que vai ser top. Vai ser top. E eu conto com vocês, irmãos. Conto com vocês, tá bom? Olha só. O Espírito Santo atua nos crentes. Você sabia que como cristão o Espírito Santo habita em você? Nós somos a habitação do templo do Espírito Santo a partir do momento que recebemos Jesus como nosso Salvador. Tá? Então nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu já vou concluir essa aula aqui. Preste atenção no que eu vou concluir aqui nessa aula aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Esses dias eu estava ministrando num acampamento de adolescentes. Tinham 130 adolescentes. E eu comecei a ministrar. De repente eu fui fazer o apelo. E quando eu fui fazer o apelo, eu perguntei se tinha alguém afastado, desviado, e ninguém levantou a mão. Tinha um jovem que não era crente, estava ali com eles, foi convidado. Mas eu senti uma certa resistência da parte dele, então eu não forcei. Aí o Espírito Santo me direcionou e eu disse assim, quem aqui não tem certeza da sua salvação, está em dúvida se é salvo ou não? Presta atenção. 130, uns 60 levantaram a mão. Eu falei, vem tudo aqui para frente, todos vocês, vem para cá, vem aqui. Aí eles começaram a vir, já vindo, se ajoelhando, sentando no chão. Eu falei, olha para mim, olha aqui para mim. Por que você acha que você não é filho de Deus? Por que você está em dúvida quanto à sua salvação? A maior coisa que eles falaram para mim, primeiro, inconstância, eu sou inconstante espiritualmente. Segundo, eu peço perdão e peco de novo. E ali eu comecei a ministrar sobre eles para que eles entendessem que eles são filhos de Deus, que o Espírito Santo habita neles e que só o fato deles reconhecerem suas fraquezas é um sinal de que o Espírito Santo habita neles. Então eu usei aquele momento para fortalecer a fé deles. Nós vivemos em um momento de mundo onde tudo aquilo que era absoluto foi sendo destruído, a sua estrutura.
E isso se aplica à igreja, isso se aplica à fé. Por mais que a gente mantenha a palavra, pregando a palavra, mas a mentalidade das pessoas já não é mais tão absoluta como era no tempo dos nossos pais. Então a dúvida tem tomado conta de muitos corações. Então, aproveite esta aula para mostrar aos seus alunos que o Espírito Santo habita neles e que eles podem detectar isso no seu dia a dia e que eles principalmente não permitam que o inimigo lhes faça questionar isso. Porque a maior estratégia do inimigo continua sendo a mesma de Mateus capítulo 4. Tentar nos fazer questionar a paternidade de Deus. Tentar nos fazer duvidar de que somos filhos de Deus. Por isso eu concluo aqui essa aula com Romanos, capítulo 8, e o versículo 14 que diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Por isso que esta aula leve-os a amar o Espírito Santo e a entender que como templo do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à direção do Espírito Santo na nossa vida todos os dias, sensíveis ao Espírito Santo. Afinal de contas, ele é Deus, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso guia e também o nosso intercessor, o nosso defensor. Amém, meus amigos? Forte abraço, mais uma aula abençoada. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, que é bênção, né? Nós vamos falar na próxima aula sobre o governo da igreja, a liderança da igreja, tipos de governo, escolha de líderes. Gente do céu, vai pegar fogo mais uma aula por aqui. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, contribua com o canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.